Fala pessoal, então, vamos continuar agora nessa parte, já continuar falando das grandezas de sensibilidade, tá certo? E a nossa grandeza que a gente vai começar vendo hoje trata-se da diluição limite, representada pela letra D. Ou seja, o que seria a diluição limite? Seria o volume máximo permitido pela dissolução de 1 grama do analito para que a reação seja visualizada. Então, o que significa isso? Ou seja, você vai comparar dessa vez a diluição limite com relação ao volume máximo que você consegue enxergar aquela reação e fixando a massa do analito. Ou seja, a massa do analito sempre vai estar relacionada a 1 grama desse analito, tá certo? Então, colocando em fórmula, como que seria? Ou seja, a gente tem D, diluição limite, é igual a 1, que seja a massa do analito, dividido por G. O G é o que? É justamente o volume máximo que a gente consegue enxergar essa solução. Ou seja, a diluição limite vai estar em gramas por ml, aqui ó, gramas por ml, e o G, que é o volume máximo, vai estar justamente em ml. Por que o D está em grama por ml? Porque esse 1 aqui equivale ao que? É a massa do analito, ou seja, então está em gramas, é 1 grama. Então, por isso que a unidade da diluição limite é gramas por ml. Diante disso, a gente tem essa outra forma de representar, ou seja, o D é igual a 1, 2 pontos, G. Geralmente as respostas vêm representadas dessa forma aqui, as respostas em gabaritos, tá certo? E tem uma observação quanto a essa fórmula. Qual é a relação? Que quanto maior o G, maior é a sensibilidade da sua reação, do seu componente. Por quê? Se eu tenho maior volume, significa que as partículas, ou seja, as partículas estão mais dispersas. Se a gente lembrar lá de cinética química, o que isso facilita? Isso aqui facilita choques efetivos, tá certo? Dá pra gente fazer essa recordação lá de Físico-Química 2. Então, quanto mais partículas mais dispersas, facilita com que o seu reagente interaja com o seu analito. Então, isso vai facilitar você visualizar essa sua reação, tá certo? Outra relação que tu tem é o quê? Com relação ao D. Só que aqui já é uma relação inversa. Ou seja, quanto maior o D for o D, menor vai ser a sua sensibilidade. Por quê? Só você analisar a fórmula, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, a gente representa assim, ó, D é inversamente proporcional ao G. Ou seja, se eu aumento o D, faz com que o meu G diminui, tá certo? Então, se eu aumento o D, o G diminuindo, vai diminuir a sensibilidade da minha reação. Então, é isso que justifica essa relação, tá certo? Então, agora a gente vai para a terceira grandeza, que é o expoente de diluição, que é o chamado PD. O que seria PD? Se a gente fazer uma relação, se a gente lembrar de pH. pH, a gente lembra que é menos log da concentração de H+. A mesma coisa vai ser para o PD, ou seja, vai ser menos log da diluição limite. Então, vai ser PD menos log de D. Só que o D, se a gente lembrar, é o que? É 1 sobre G, como a gente acabou de ver. Então, se a gente fazer substituição, a gente pode fazer o quê? A gente pode dizer que o PD vai ser menos log de 1 sobre G. Se eu tenho um log de uma divisão, eu posso abrir esse log em uma subtração. Então, a gente vai ter menos o log de 1 menos o log de G. Só que log de 1 é quanto? Log de 1 é 0. Log de 1 na base 10 é 0. Ou seja, qualquer log de 1. Então, vai ficar esse menos do lado de fora, menos com menos, vai dar mais. Então, a gente chega à conclusão que o quê? O PD também pode ser calculado como o logaritmo do volume máximo. Tá permitido, tá certo? Então, essa é uma relação que a gente tem. E uma consequência disso, se a gente aplicar a definição de logaritmo aqui, o que a gente tem? A gente vai ter que o G vai ser o quê? Aqui a base é 10, se a gente reparar. Então, se a gente aplicar a definição, o quê? A gente tem a base elevada ao resultado é igual a meu logaritmando. Então, o que a gente tem? A gente vai ter que o G vai ser o quê? 10 elevado ao PD. Essa é uma outra relação que a gente pode tirar a partir da definição de logaritmo aqui, tá certo? Geralmente a gente se usa mais essa fórmula aqui, mas isso aqui também é importante você saber caso você precise para facilitar algum cálculo, tá certo? Dependendo dos dados que o problema te dá. Agora, qual é a relação entre o mínimo detectável e a diluição limite? Existe uma relação? Existe. Existe uma relação que vai dizer o quê? Ela vai dizer o quê? Que o mínimo detectável ela vai ser igual à diluição limite vezes o volume de ensaio vezes
10 elevado a 6. Agora, por que vezes 10 elevado a 6? Vamos entender aqui. Se a gente lembrar das unidades, mínimo detectável está em que unidade? Mínimo detectável está em microgramas, tá certo? Diluição limite está em gramas por ml. Volume de ensaio está em ml. Então, ml dividido por ml vai cortar, certo? Cortou. Sobrou grama. Só que grama não é igual a micrograma. Então, a gente lembra que 1 grama equivale a 10 a sexta microgramas? Então, por isso que a gente utilizou 10 a sexta multiplicando aqui, para poder equivaler essa relação aqui entre microgramas e gramas. Então, por isso que a gente multiplica por 10 a 6, para justificar essa relação aqui entre grama e miligrama, que a gente viu na aula passada. Então, e vale lembrar também que você pode substituir aqui. O D, geralmente você pode apresentar também assim, ó, ou seja, mínimo detectável. O D não é 1 sobre G, então a gente coloca 1 sobre G vezes volume de ensaio, vezes 10 elevado a 6. Essa também é a outra fórmula que você também pode usar, dependendo dos dados que você quer encontrar. Por último, a gente tem a relação entre o mínimo detectável e ppm. Também existe uma relação que facilita você calcular, caso você não queira usar a regra de 3. Que é o quê? O que diz essa relação? Ela vai dizer que a concentração em ppm vai ser o quê? Vai ser o mínimo detectável dividido pelo volume de ensaio. Tá certo? Então, e vale lembrar também o quê? O que é o ppm? ppm, se a gente lembrar, é miligramas por litro. Só que se você fazer uma conversão, você vai perceber que miligrama por litro também equivale a microgramas por ml, que é justamente o que está aqui, ou seja, a massa mínimo detectável está o quê? Microgramas. O volume de ensaio está em ml, que é 0,05 ml. Então, se você reparar, é válida essa relação. ppm vai estar aqui em microgramas por ml, só que o mesmo valor vai equivaler a miligramas por litro também. Tá certo? Você tem essa mesma escala de proporção aí para você poder fazer essa conversão. Tá certo? Então, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. E umas observações que, para a gente finalizar essa parte e começar a cair dentro dos exercícios, é o quê? Para você lembrar a sua escala de trabalho. A gente tem que lembrar que, quando a gente tratar de ensaio de 1 ânio, a concentração é de 1% massa-volume ou 10 a quarta ppm. E para cátions, 0,1% ou 10 ao cubo ppm, ou seja, 1000 ppm. Também importante, quando não for informado, sempre o volume de ensaio vai ser 0,05 ml, tá certo? Esse é um valor padrão que a gente vai estar utilizando nos exercícios. E por último, para a gente finalizar, que 1% massa-volume é a mesma coisa que o quê? 1 grama em 100 ml. Se está relacionado a 1 grama, esse 100 ml vai ser o quê? Vai ser o nosso volume máximo, então, ou seja, vai ser o nosso G, tá certo? Então, isso vai destacar também o quê? Sempre que você for calcular a diluição limite, você consegue extrair ela por meio da concentração, em gramas por litro ou mol por litro, vai depender do dado que o problema te dá. Então, sempre que você obter, se o dado deu problema deu a concentração de 1 analito, saiba que você sempre, a partir da concentração, você consegue extrair a diluição limite. Independente da unidade que você está relacionando, você consegue extrair a diluição limite para gramas por ml, tá certo? Geralmente, a concentração vem em gramas por litro. Então, basta você fazer o quê? A massa que você tem está relacionado a 1000 ml, que é 1 litro, e o volume, e você sabe o quê? Você quer saber em 1 grama, né? Então, em 1 grama, qual vai ser o volume que você vai achar? Esse volume aqui vai ser justamente o G. Essa é uma relação que a gente vai usar bastante para resolver os problemas. A gente vai ver na prática como isso funciona melhor. Então, finalizamos a parte de sensibilidade na parte e os critérios de reações em química analítica. E a partir de agora a gente vai fazer exercícios para poder fixar todas essas fórmulas aqui e entender onde se aplica cada uma delas. Até lá!